ao nosso Antônio Vieira, aos mestres de luz, grande força geradora do universo. Agradecemos ao Mestre Jesus e a todos os seres de luz a oportunidade de, neste momento, elevarmos o pensamento às dimensões superiores da espiritualidade e, conectados aos amigos astrais, sermos um polo de atração das forças do bem, com o objetivo de envolver em vibrações de amor e luz todos os nossos irmãos em essência. Como parte da fonte criadora, buscamos alento nas energias provenientes das esferas superiores, a fim de continuarmos com valor e coragem no caminho do bem e de regresso ao seio da inteligência universal. Ao nosso presidente astral, José do Patrocínio, elevamos neste momento os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência, que transitam neste mundo escola, envolvidos num longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Por determinação do nosso presidente astral José do Patrocínio, está aberta a reunião. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos,
reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência que transitam neste mundo de escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de aprimoramento espiritual. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência
e de aprimoramento espiritual. Concentrem-se todos bem. Pedi tanto a Deus que me curasse do câncer que descobri, mas os médicos disseram que eu descobri muito tarde, que já estava tudo tomado, que não dava para salvar do câncer assim. Veja bem, minha amiga. Tudo nessa vida tem uma razão de ser. Tudo. E é sempre melhor prevenir do que remediar. É sempre importante estarmos cuidando da nossa saúde, fazendo os exames necessários e regularmente, porque o corpo físico é uma máquina que precisa de manutenção. É como um carro. Todo carro, ele precisa de manutenção. Mas veja bem, minha amiga, quando você descobriu a sua doença, você descobriu de uma forma tarde, ou seja, você não estava sentindo nenhum sintoma, nem nada. Aconteceu de ocorrer um sintoma. Descobri por acaso. Pois é, descobriu por acaso. Um sintoma de algo que já estava no seu corpo e você, ao realizar um exame, acabou descobrindo por acaso. Por isso eu volto a repetir, o acaso não existe. Pode ser difícil para muitos encarnados entenderem como é realizado o processo evolutivo. Mas muitos de nós, encarnados, nós reencarnamos com determinadas travas. Gostamos de dizer no Nova Era, embriões fluídicos das mais variadas espécies, cada um de acordo com o seu processo evolutivo, que vem a se manifestar ou até a se destravar, dependendo do caso, no momento propício. Você descobriu, minha amiga, no momento que não dava mais para correr. Correr no sentido de resgatar a saúde. Mas até então estava vivendo normalmente. Então, o que eu posso lhe dizer é que o seu momento de retornar à pátria espiritual chegou. Porque chega para todos nós de uma forma ou de outra. Às vezes, o que para uns parece um acidente ou uma tragédia, não. Nós sabemos que ocorrem tragédias, sabemos que ocorrem desencarnações prematuras, reconhecemos isto, mas não foi o seu caso. Pelo menos eu não senti dor. Pois é, não foi o seu caso. Chegou o seu momento.
e pelas luzes que lhe envolvem, você foi uma cumpridora dos seus deveres. Você cumpriu a sua parte, mas quando chegou o momento certo de retornar à pátria espiritual, imediatamente você foi acolhida pelos amigos espirituais que a ajudaram no planejamento da sua encarnação. E hoje você está aqui, sem dor, sem sofrimento, mas relatando o que ocorreu com você. E será encaminhada para uma dimensão espiritual muito bonita, correspondente ao seu grau de espiritualidade. Lá mesmo, nessa dimensão, você receberá o tratamento necessário, até porque você está muito lúcida, e entenderá o porquê de ter passado por tudo isso. E eu volto a repetir, nada nessa vida acontece por acaso. E não existem castigos. Não existem punições. Existem leis de causa e efeito, leis de atração e outras mais, que são leis naturais e imutáveis, que regem o universo. Imutáveis por quê? Porque elas não estão sujeitas à mudança. Todos nós estamos sujeitos a elas. Todos. Todas as partículas da inteligência universal. Mas sirva de alerta algo muito importante. O nosso corpo físico é um instrumento para que possamos realizar o nosso processo evolutivo durante a nossa encarnação no plano físico, na escola planetária Terra. E precisamos fazer os nossos exames rotineiros. É uma máquina que precisa de manutenção. Que sirva de alerta para todos. O seu caso, minha amiga, não se encaixa no que eu estou lhe dizendo. Não se encaixa. O seu caso é um caso muito específico, que realmente você já estava na hora de retornar à sua pátria espiritual, e lá você entenderá o porquê desse processo. Do câncer, de não ter percebido, não ter sentido dor, mas saia do plano físico consciente de que você é um espírito que tem muita luz. Siga com as forças superiores. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. O que será de mim? Eu não fiz nada que orgulho nesta vida. Veja bem, meu amigo, existe algo que devemos analisar neste momento. Pelo menos
agora, após a desencarnação, livre da matéria, envolvido por essas luzes astrais que lhe trouxeram para transmitir seu depoimento por meio de um instrumento fidedigno do astral superior, você teve consciência. Consciência do que fez, do que deixou de fazer. Mas você pode retornar ao passado e desfazer tudo aquilo que lhe causa certo constrangimento, que lhe causa um certo transtorno e lhe traz uma certa vergonha à sua consciência. Não, você não pode, porque não dá para voltar, dar passos para trás. O que nós temos é o presente. E o presente, para você, é estar envolvido pelas luzes do astral superior, mestres ascensionados, guardiões da luz, que lhe tiraram daquele sofrimento logo após a sua desencarnação. Você não ficou quedado na atmosfera fluídica da Terra. Sabe por quê? Porque naquele momento do desenlace, você teve consciência. E essa consciência foi tão verdadeira, mas ela foi tão sincera para com você mesmo, sem você se preocupar com o que as pessoas pensavam, deixaram de pensar ou continuariam pensando. Essa tomada de consciência foi tão sincera que você se reconectou aos seus amigos espirituais que lhe ajudaram a planejar sua encarnação. E estes amigos nunca não nos abandonam. Somos nós que nos abandonamos primeiro e depois perdemos a conexão temporariamente com eles. Mas eles nunca nos abandonam. Qualquer fio de consciência sincera que a gente tenha, eles se aproveitam para fazer essa reconexão. E a sua reconexão foi feita no momento do desenlace. Então, meu amigo, esqueça o passado, porque não dá para voltar para trás. Agora é seguir em frente com o astral superior, com essas luzes e amigos espirituais maravilhosos que lhes estão envolvendo. E siga, meu amigo, siga permitindo que essa luz se faça no seu espírito. E do seu plano espiritual, você continuará a sua jornada evolutiva. Siga em paz com os seus amigos espirituais. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência e transitam neste mundo escola, envolvidos no novo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Eu não quero largar
porque eu pensei que ela era muçulmana, mas ela é espiritualista. E agora os espíritos estão gritando para largar, mas eu não quero largar, porque esta luz é muito bonita. E ela tem muito amor, carinho. Veja bem, nós entendemos a sua situação, porque a luz, ela sempre atrai, de uma forma ou de outra, as sombras. Ela atrai. Ela atrai as sombras que querem apagar a luz do outro ou dos outros, que querem perturbar, mas também atrai a luz, atrai a luz. Daqueles que não têm muita consciência de que estão nas sombras, eles não têm muita consciência. Eles sabem que vivem um sofrimento e muitas vezes não têm consciência de que estão desencarnados. Outros têm, mas querem sair daquele sofrimento atroz e eles não encontram um caminho, porque de uma forma ou de outra, eles acabaram se colocando naquelas condições. Mas a ajuda, uma coisa que fica aqui certa para todos que nos ouvem. A luz, ela está para todos. E no momento certo, ela se faz presente. Há muitos amigos espirituais que fazem diversas incursões nas regiões inferiores da espiritualidade e estendem as mãos para aqueles que estão sofrendo e eles negam. Eles são capazes até de usar vocábulos dos mais baixos, eles não querem. Outros que já estão desgastados de tanto sofrer, eles aceitam a ajuda. Então, você não quer abandoná-la porque ela tem muita luz. Mas observe que a luz dela está se fazendo na luz que você tem essencialmente dentro de você. A luz dela está iluminando todo o seu campo áurico e fazendo você enxergar a luz como um bem. Só que a luz dela pertence a ela como médium instrumento do astral superior, encarnado, pertence aos amigos espirituais que a envolvem e a protegem. Você foi acolhido, está tendo a oportunidade de transmitir por meio dela o seu depoimento, mas com ela você não pode ficar. Na Terra, sem condições de ajudar espiritualmente, encarnados e desencarnados, você não pode ficar, porque no momento você não tem condições nem de se ajudar, você está inicialmente entendendo a beleza dessa luz.
Você está compreendendo o como essa luz é importante? Então, você será levado imediatamente por essa força maravilhosa que você tanto está admirando para a dimensão espiritual que faz jus. E lá você vai ver, meu amigo, o que é luz de verdade, o que é amor, o que é paciência, o que é tolerância e o que é respeito. Siga com o astral superior. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos de essência que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Eu estava me refrescando junto com outras pessoas em uma cachoeira, quando de repente começou a chover e uma tromba d'água muito forte nos carregou a todos. Olha, eu ainda consegui chegar na margem e me salvar, mas fui querer salvar duas crianças que estavam correndo pela cachoeira, pelo rio abaixo. Salvei-as. E não é que eu é que fiquei? Ora, veja. Ai, meu amigo, olha, tenha calma, tenha calma. Não se arrependa do que você fez. Não se arrependa. Talvez muitas autoridades que são ligadas, né, respectivamente a essa área, diriam para que você não agisse impulsivamente. Não agisse. Mas você fez o que a sua razão e o seu coração também mandou na hora. Eram duas crianças. Não dá para julgar a sua atitude, mesmo diante de todo aquele risco. Pelo menos eu as salvei, né? Exatamente. Você as salvou. Elas estão encarnadas. E você está aqui como um espírito, para muitos até que podem vir a nos ouvir, achar que você não deveria ter feito isso, colocado a sua vida em risco. Mas é muito fácil julgar, é muito fácil falar, sem estar no lugar do outro. Ver duas crianças se afogando. Talvez até eu teria feito o mesmo que você, colocando minha vida em risco, salvando a vida delas e perdendo a minha. Eu nem pensei. Eu sei, porque nessas horas a gente nem pensa. Então, não se arrependa em nenhum momento do que você fez. Porque, como eu disse no início desses trabalhos, nada acontece por acaso. Vamos parar para analisar. Será que você, em alguma encarnação, não devia
alguma espécie de resgate, de ajuda. Não exatamente aquelas crianças que estavam na cachoeira quando ocorreu a tromba d'água, mas será que não existia e não existia, porque já ocorreu, não existia, não faltava um pedacinho de resgate de algo que ficou na sua consciência, que você, em alguma encarnação passada, poderia ter feito, mas não fez? E agora, mesmo colocando a sua vida em risco, mas você, antes de encarnar, sabia que ia chegar uma hora que isso iria acontecer? Porque, veja bem, observando a sua aura, nós não estamos vendo você com obsessores, não estamos vendo você perturbado, você apenas se questionou, ora, eu fui ajudá-las e acabou que quem ficou fui eu. É um questionamento comum, é um questionamento racional, mas ele tem uma explicação espiritual. E o que vem à nossa mente é que se você devia algo, o que você devia, meu amigo, foi desenergizado. Porque você vai retornar para o seu plano espiritual, condizente ao seu grau de espiritualidade. Meu amigo, tem tantos mestres ascensos à sua volta, tantos amigos até espirituais, que quando encarnados foram bombeiros e que hoje trabalham, alguns como intermediários do astral superior e outros até como guardiões da luz. Parabéns pela sua coragem. Porque para ajudar o próximo, colocando até a nossa vida em risco, não é uma questão de racionalidade, não. Tem que ter muito amor ao próximo. Muito amor. E eu volto a repetir. Você cumpriu com o seu dever, está saindo do plano Terra envolvido por luzes que mostram que a sua etapa aqui chegou ao fim. E provavelmente virá a ser um grande instrumento das forças do bem, ajudando muitos encarnados e até desencarnados. Agora, um alerta que eu faço. Cachoeira, praia, rio, água, pessoal, não é brincadeira. Não é. Geralmente, dá tempo de, numa tromba d'água ali, perceber uma movimentação de água maior, mas às vezes a coisa vem num nível que é difícil das pessoas conseguirem se salvar. Então, fiquem alerta, não brinquem com água, não brinquem com o mar, com o rio, com cachoeira, não brinquem. Não é o caso aí do nosso amigo, mas fique um alerta para todos. Respeitem a natureza. Respeitem. Meu amigo, parabéns pela sua coragem. Siga com esses guardiões, mestres ascensos e intermediários a serviço do astral superior, porque você cumpriu a sua tarefa neste plano. Segue em paz.
Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Estávamos todos divertindo naquela escola com aqueles alunos e professores, mas vocês nos tiraram de lá. Quem tirou vocês de lá foram os amigos espirituais da corrente do astral superior. Vejam bem, alunos, professores se divertindo. O que vocês estavam fazendo lá? De uma forma Fazíamos ou de outra, piada. faziam o quê? Piada e provocações. Piadas, provocações. Pois é, era isso que eu ia dizer. Alguém ou algum grupo conseguiu ali a má índole, a questão do bullying, de provocar o outro, até mesmo professores que deveriam observar certos comportamentos de alunos e chamá-los a atenção, deixa a coisa correr, não consegue Fazíamos se colocar. Oi? Fazíamos tudo. Pois é, não conseguem colocar limites. A educação, Eles ficam nervosos. eles ficaram nervosos porque vocês estavam provocando, mas eles também baixar a guarda. Ainda mais, voltando ao que eu queria dizer, a educação, ela vem de casa, ela deve vir de berço. São os pais que devem educar os seus filhos e não levá-los para a escola e fazer com que os professores deem educação para os seus filhos. Essa é a realidade. Lá eles terão uma educação, sim, intelectual, uma educação cultural, uma educação social, porque as famílias, os pais e a escola, elas precisam ser integradas nesse sentido. Elas precisam realmente se associar para que as crianças cresçam como verdadeiras cidadãs, respeitando as leis, respeitando a si próprias, respeitando os semelhantes, respeitando as inclusões sociais, as limitações dos outros. Então, deve haver uma união de propósito, porque as nossas crianças, elas são o nosso futuro. Essa é a realidade. Agora, voltando a uma questão espiritual aqui. Existia ali um grupo de adultos que, de uma forma ou de outra, dá respaldo para o astral inferior. E existia também algumas crianças que já não têm lá muito respaldo dos pais, são livres para fazer o que bem entendem. Pronto, criou-se uma corrente ali
espiritual. E vocês aproveitaram e entraram nisso. E a brincadeira acabou se transformando num transtorno, em risadas, deboches. A brincadeira acabou. Porque a partir do momento que alguém está sofrendo uma agressão, seja ela qual for, verbal, sofrendo um bullying, acabou. Isso não existe brincadeira nisso. Acabou. Ninguém tem o direito de ficar não é brincadeira, não. A palavra não é brincadeira. Ninguém tem um direito, e os pais devem ensinar isso aos seus filhos, de ficar tirando sarro da cara daquele que é gordinho, daquele que usa óculos, daquele que tem um nariz maior, daquele que é negro, daquele que é asiático. Sabe por quê? Daquele que é autista, daquele que tem a síndrome de Down. Porque hoje, aquele que zoa, usando os nossos termos aqui no Rio de Janeiro, aquele que zoa e com a cara do outro, ele pode, numa próxima encarnação, vir com os mesmos problemas que ele anteriormente zombava do outro. Não se deve também ficar agredindo o outro devido à orientação sexual dele. Todos nós temos o dever de respeitar o próximo. E os pais têm a obrigação moral, a obrigação espiritual de educar os seus filhos. Porque, como disse bem a Maria Cotas ontem na nossa doutrinação, na nossa reunião de doutrinação do astral superior, hábito de casa vai à praça. Então, se a criança está repetindo palavrões, determinados comportamentos fora de casa, na escola, perseguindo o amiguinho, porque o amiguinho é assim, assado, é porque ele não está tendo limite dentro de casa. E os professores, eles acabam ficando até limitados, muitos, dependendo aí até da região que é essa escola. Ainda mais regiões que têm ali elas são envolvidas por comunidades onde tem criminalidade. Porque, às vezes, se o professor vai falar alguma coisa, aí a criança, que é desrespeitosa, já ameaça o professor. Eu vou falar lá com o chefão de não sei quem. Todos nós, mediante tudo isso aqui que estamos falando, nós temos que irradiar para a humanidade. Temos que irradiar para as nossas crianças, para os nossos professores, porque no final, meus amigos, o que vai prevalecer é o bem. E o mal já está sendo ceifado. Vocês, falantes obsessoras, nossos irmãos em essência, temporariamente aí maldosos, vocês foram arrebatados. E agora serão encaminhados para cada um aí para a dimensão espiritual que faz jus. E lá vocês terão oportunidade de ver e rever os erros que andaram cometendo e, sinceramente, a covardia de ficar se metendo com crianças que ainda estão em fase de crescimento,
desenvolvimento moral, espiritual e intelectual. Sigam o astral superior. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Eu estava participando num jogo de futebol e, em meio deste jogo, senti um ataque do coração. E agora estou aqui. Mas por que aqui? Sabe por que você está aqui, meu amigo? Porque, primeiro, você já sabe o que ocorreu com você. Você está se perguntando assim, por que eu não estou no hospital e eu estou numa corrente fluídica? Mas você não tem muita noção do que é corrente fluídica. Você desencarnou, ou seja, você perdeu o corpo físico. Perdeu o corpo físico. Mas você ganhou a eternidade. Veja bem que, observe, tenha calma, tenha calma. Veja que o médium está tentando te controlar. Tenha calma. Você foi trazido para essas correntes porque, especificamente no seu caso, isso ocorreu próximo à área que esse instrumento mediúnico, com toda a base fluídica que ela tem, que esse instrumento mediúnico tem na sua casa, você desencarnou próximo dessa região. Foi imediatamente. Isso aí praticamente foi um mal súbito, né? Você foi acolhido pelas forças superiores, trazido à base fluídica desse instrumento mediúnico que transmitiu o seu pensamento. E agora, meu amigo, observe as luzes que estão ao seu redor. Não pense mais no que aconteceu, porque não tem como voltar atrás nesse sentido. Quando os laços fluídicos dos cordões de prata, dos cordões fluídicos são rompidos, não tem como mais o espírito retornar àquele corpo. Então, meu amigo, deixe-se envolver por essas luzes maravilhosas que só querem o seu bem. E você foi uma pessoa, um encarnado, que tinha uma conexão com forças positivas. Porque imediatamente você foi arrebatado. Não só pela conexão que você tem, mas pelos seus próprios amigos naquele jogo que lhe envolveram, muito preocupado com você, e elevaram cada um da sua forma e levou o seu pensamento a Deus, formando essa corrente. Mas, independente disso, você já tinha sua própria corrente. E não ficou nenhum laço fluídico do seu corpo fluídico ligado àquele físico.
Então você está livre totalmente daquela matéria. E agora, consciente de que você é um espírito livre do corpo físico, livre da matéria, você será encaminhado para uma dimensão espiritual, onde vários amigos, inclusive médicos, socorristas, enfermeiros espirituais, o estão esperando. Siga com o astral superior. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos da essência que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Concentrem-se todos bem. O grupo Nova Era proporciona, com seus trabalhos espirituais, grande trabalho para os espíritos no mundo Terra. Desobsessando os espíritos que estão presos a pensamentos afins, retirando da atmosfera da Terra aqueles que desencarnam, muitas vezes em situações extremas, e que ficam atônitos, sem saber o que lhes ocorreu. São serviços de inestimável valor. Todos aqueles que trabalham para estas correntes estão prestando um serviço às forças superiores de grande valor. Por isso, queremos dizer a todos os nossos colaboradores que nunca, jamais faltarão espíritos encarnados que possam ajudar nestas correntes. Para isso, nós estamos trabalhando intensamente. Os médios novos que se apresentaram foram
intuídos por nós. E nós fazemos um trabalho intensivo para que eles se desenvolvam com grande maestria. Todos aqueles que vingarem na mediunidade, pode-se dizer que são pessoas felizes, porque estão colaborando e muito para o bem-estar e a atmosfera fluídica da Terra. Por isso, nós damos todo o suporte espiritual para este grupo e faremos sempre tudo aquilo que é necessário para que esse grupo funcione a contento. Meus amigos, quando no mundo de luz puríssima resolve alguma coisa, os espíritos dos mundos abaixo, imediatamente a esses mundos, trabalham intensamente para cumprir tudo o que foi ordenado para os nossos trabalhos. E o nosso trabalho é transformar o mundo Terra num mundo mais elevado de espiritualidade. Por isso, meus amigos, não é qualquer um que vem trabalhar nas nossas correntes, porque o universo está envolvido na transição do planeta. E todos os espíritos de luz estão envolvidos neste trabalho. E tudo correrá como tem que correr. Porque quando os espíritos de luz puríssima diz a hora é chegada, é porque eles sabem que realmente a hora é chegada. Este conhecimento é um conhecimento que só os espíritos de luz puríssima possuem. E todos aqueles que estão ao serviço desta luz vão transmitindo as ordens para os mundos imediatamente abaixo, e assim vai até chegar
aos mundos mais profundos e os mundos mais densos, e cumprirão as ordens espirituais de transformar este planeta num planeta realmente melhor. Por isso, meus amigos, estejam certos que todo aquele que colaborar com este grupo está colaborando com os espíritos mais ascensos que existem. Porque todos estão neste mistério. E todos aqueles que continuam e perseveram nestes trabalhos terão grandes ascensões para comemorar. Por isso, meus amigos, damos todos aqueles que chegam para nos ajudar as saudações devidas e que sejam bem-vindos todos aqueles que trabalham para o engrandecimento do mundo Terra. E é com estas palavras de saudações amigas, da parceria que existe entre todos aqueles que aqui estão, que deixo-vos a minha irradiação superior. Maria Tomásia.